Graça e paz em nome de Jesus. Estamos dando sequência aos estudos da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, capítulo 7. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu na cruz para nos perdoar e para nos livrar da condenação eterna. Os judeus acreditavam que, guardando a lei, agradariam a Deus. Muitos cristãos convertidos do judaísmo aprenderam que a salvação se alcança pela graça de Deus mediante a fé e não pela guarda da lei. E estes estavam sendo constrangidos por esses compatriotas a voltarem a se colocar debaixo da lei para alcançarem o favor divino. Muitos gentios estavam sendo obrigados a guardar uma lei que nunca lhes foi dada. Aos Gálatas, Paulo já havia dito que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a lei. Mas Paulo argumenta: se fizer isto, estará rompendo com a graça de Deus. Vamos explicar melhor. A questão doutrinária, ela é fundamental. É pelo ensino da palavra que a pessoa vem a conhecer a doutrina da graça de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Se a pessoa aprende que é pela graça e ela aceita no seu intelecto esta verdade, ela está a um passo de se tornar nova criatura, crendo em Cristo para a sua salvação. Mas se ela rejeita o ensino e volta a acreditar que é pela lei que se aproxima de Deus, então ela se afasta da graça e se desliga do ensino. Os romanos ouviram lá no princípio o ensino da graça e aceitaram a palavra. Portanto, não podiam abrir mão dela. Paulo cria na conversão deles e foi além do ensino, porque acreditava que essa palavra que apareceu no intelecto já havia descido para o coração. Então não podiam, de jeito nenhum, dar ouvidos à heresia dos compatriotas judeus, sob pena de pararem de crescer na vida cristã e começarem a retroceder na caminhada. Voltar à prática da lei era como voltar à velha vida de pecados da qual já estavam libertados. Neste capítulo 7, o apóstolo vai dizer duas coisas fundamentais para o nosso entendimento. Primeiro, nós não estamos mais debaixo da lei. E segundo, mas ainda estamos debaixo do pecado. A questão é como lidar com o fato de estarmos livres do poder do pecado, mas ainda presos à presença do pecado. Vamos ao primeiro ponto. Não estamos mais debaixo da lei. Verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, aos judeus, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Quando o judeu se submete à circuncisão, ele se obriga a guardar a lei por toda a vida. A ignorância ou desobediência a ela implica em pena de morte. Pois bem, veja o que aconteceu com a pessoa quando se tornou nova criatura em Cristo. Diz a palavra de Deus que ela morreu para o velho homem. E se morreu, desobrigado ficou de observar a lei. Lucidamente, ninguém pode obrigar um morto a guardar a lei. Paulo usa a figura do casamento para ilustrar esta questão. Ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Este é o ensino das Escrituras. A morte rompe a aliança de um casamento. E só um caso, além da morte, que não é literal, mas é figurativo, também rompe a aliança de um casamento: a infidelidade conjugal. Aos olhos do Senhor, a infidelidade é igual à morte.
Então a parte inocente estará livre para contrair novas núpcias. Porém, qualquer outra razão que o homem dê para romper a aliança, mesmo que aos seus olhos e da sociedade isto seja bom e aceitável, não é bíblico, é pecado. Neste caso, se o infiel se envolver com outra pessoa, será considerado adúltero, e ela também será considerada adúltera. Assim, Paulo reforça a doutrina. Quando da conversão, morremos relativamente à lei. Nos desligamos dela por meio da morte de Cristo, que também ressuscitou dentre os mortos, para frutificarmos para Deus. Verso 4. Agora contraímos novas núpcias. Pertencemos a um outro, que é Cristo. Somos a esposa de Cristo. Observe o paralelo. Antes, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas realçadas pela lei denunciavam o que fazíamos. E assim frutificávamos para a morte. Verso 5. Antes de sermos salvos, a fraqueza de uns era a mentira, de outros o furto, de outros o egoísmo, de outros a ganância, de outros a ira, de outros a maldade e assim por diante. A lei diz que tudo isto é pecado e o resultado do pecado é a morte. Agora, porém, diz Paulo, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ou seja, a força desses pecados em nós já não é mais a mesma, porque morremos para eles, rompemos com eles, de modo que agora servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Verso 6. Em outras palavras, a força que agora opera em nós é a do Espírito Santo, que nos inclina a fazer a vontade de Deus e a viver vida de santidade, que frutifica na vida dos outros e na nossa própria para a eternidade. Quando Paulo fala que estamos mortos em relação à lei, não significa que nenhuma lei mais impõe força sobre nós, porque continuamos debaixo de leis, como cidadãos da nossa pátria, como empregados da nossa empresa, como membros da nossa igreja, como parte da nossa família e da nossa casa. Nós temos leis e estamos debaixo delas. Mas estas leis não implicam na nossa salvação. Servem apenas para regular nosso procedimento, nossos limites, nossas responsabilidades e também para nos alertar sobre os riscos que corremos se não as obedecermos. A lei que tem a ver com a eternidade é a lei de Cristo, a palavra de Deus. Se vivermos uma vida de confissão do nome de Jesus, agradamos a Deus. Mas confissão não só de lábios, mas de coração, de conduta, de lealdade a Cristo. Então levanta-se a questão, versos 7 a 9. É a lei pecado? De modo nenhum, responde Paulo. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ele dá um exemplo. Eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Concupiscência é desejo mau, um desejo de cobiçar o que é do outro. Outrora, sem lei eu vivia, ou seja, no tempo da inocência, antes mesmo de aprender a lei. Paulo era hebreu de hebreus. Aprendeu desde cedo a lei com seus pais. Sua preocupação na primeira infância não era com o certo e o errado, porque ele nem tinha noção disso. Simplesmente fazia o que queria. Por isso ele disse, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, isto é, quando ele conheceu pela lei o que é certo e o que é errado, disse ele, morri para a lei. Este é o resultado do pecado do homem, a morte. Ainda
que ele acha que isto é vida, é liberdade, é felicidade. O mandamento, então, que me fora para a vida, isto é, que foi dado para eu não confiar na lei, e sim naquele que me vivifica, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Verso 10. Na medida em que eu confiei nele, mas vi que ele não limpava os meus pecados, não trazia paz com Deus, não fazia de mim uma pessoa melhor. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versos 11 e 12. Ter lei ou estar debaixo de lei não é coisa ruim. É coisa boa, é coisa instrutiva, é coisa libertadora. O problema é confiar que a lei vai nos salvar. Ela não salva. Só Cristo salva. Por isso, Paulo disse, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, responde. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Verso 13. Nesta primeira parte do capítulo 7, vimos que não estamos mais debaixo da lei, que a salvação se alcança pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Estamos livres do poder do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. É esse segundo ponto que veremos no próximo estudo. Fique conosco.